eu fiz esse belíssimo olho usando apenas uma paleta BT Marble da Bruna Tavares. Olá pra você que está aí do outro lado da telinha, eu me chamo Tainara Teodoro e finalmente eu trouxe um tutorial nesse canal com uma paleta que não saiu de linha. Uma salva de palmas, gente, uma salva de palmas. Mas como nem tudo é perfeito, ela é edição limitada, então vamos lá no Instagram da Bruna chorar pra ela deixar essa paleta fixa na linha dela. Trouxe também um belíssimo ombre lips com produtos que também não saíram de linha e que você encontra na Sephora. E essa maquiagem é a minha proposta de maquiagem pra virada do ano. Eu escolhi a BT Marble para fazer esse tutorial porque eu sei que essa paleta fez muito sucesso esse ano, muita gente comprou essa paleta. E mesmo que você não tenha a BT Marble, eu sei que essas cores neutras estão presentes em várias paletas de sombra, então você consegue adaptar com o que você tem aí na sua casa. Então, vamos aprender a fazer essa maquiagem. E eu começo esse olho fazendo uma base cremosa escura, onde eu vou aplicar sombras marrons escuras e opacas. E eu faço isso com um corretivo cremoso, pode ser um corretivo líquido, caso você quiser, e um pincel fininho de precisão. Esse daí é como se fosse um mini língua de gato. Minha pálpebra já tá com uma camada fina de base, e aí eu venho aplicando o corretivo cremoso escuro nos cantos da pálpebra móvel e deixando o meio sem aplicar. Aqui é importante você ir fazendo e verificando, abrindo o olho de vez em quando, olhando reto no espelho, para ver se você realmente está deixando o meio, né, a parte clara, no lugar certinho. Porque se você não alinhar a parte clara com a íris do seu olho, seu olhar fica torto. Apliquei nos cantos e agora eu venho marcando o côncavo. Não desce muito essa marcação para sua pálpebra móvel. Lembra que você ainda vai esfumar isso daí. Marcação feita e agora eu vou usar esse pincel para esfumar. Ele não é macio como um pincel de esfumar padrão, mas para coisas cremosas ele esfuma muito bem. Vai esfumando com cuidado para não invadir a parte que vai vir a sombra clara brilhosa no centro do olho. Se sentir necessidade, pode depositar mais corretivo cremoso nos cantinhos, na pálpebra móvel e vir esfumando para concentrar mais cor, para espalhar melhor. E na parte de baixo eu também vou fazer os cantos mais escuros e o centro mais claro, igual em cima. Então eu deposito o corretivo cremoso e eu venho esfumando com esse pincel achatado. Com o pincel de esfumar e a sombra mais clara da BT Marble, eu venho esfumando toda a borda da base cremosa escura que a gente fez, tanto em cima quanto embaixo. Peguei um pincel de esfumar mais fininho e eu tô usando o marrom mais claro da paleta e eu venho fazendo o meu côncavo e a borda do canto externo com esse marrom mais claro. Troco por um pincel de esfumar ainda mais fino e esfumo a mesma cor de marrom que eu usei em cima, embaixo, rente aos cílios inferiores, onde já estava o corretivo cremoso. Com o pincel de esfumar mais concentrado e usando o marrom mais escuro da paleta, eu venho fazendo os cantos do olho. Esse pincel é um pincel de esfumar mais denso, então ele deposita bem a sombra, mas ele ajuda a dar uma esfumada ali de leves. Volto com o pincel de esfumar que eu usei no côncavo, sem pegar produto, e esfumo a borda onde eu apliquei esse marrom mais escuro, tirando as marcações. Não esfuma em cima do marrom, só na borda, porque senão você vai remover a cor. E com aquele pincel de esfumar mais fininho, eu aplico o marrom mais escuro no côncavo, esfumando. Volto com aquele primeiro pincel que eu usei para aplicar a sombra mais clara, aquela cor creme, mas eu venho com esse pincel sem pegar nada de produto e eu uso para tirar qualquer marcação que o marrom mais escuro tenha deixado no côncavo. Com um pincel de precisão bem pequeno e fofinho, eu aplico o marrom mais escuro bem rente aos cílios inferiores dos cantinhos, deixando o meio de fora, como eu tenho feito em todos os passos anteriores. E agora eu vou aplicar a sombra com brilho. Inclusive, se você não tem uma sombra assim, já vai aqui uma dica: não desiste de fazer essa make
usa o seu iluminador que vai dar tudo certo. Então eu pego a sombra no pincel e antes de passar no olho, eu venho aplicando a bruma fixadora da Bruna Tavares em cima dessa sombra. Por que que eu faço isso? As sombras brilhosas dessa paleta da Bruna tem um glitter com a partícula muito grande, sabe? Um glitter bem flocadão. A facilidade disso aí de esfarelar enquanto você tá aplicando na pálpebra e fazer uma meleca na sua maquiagem é enorme. Fora que você teria muito mais trabalho pigmentando essa sombra, porque esse tipo de glitter não fica tão uniforme se ele for usado puro, sabe? Ele não fica uniforme certinho com tanta facilidade. Então, quando eu passo a sombra nesse pincel e molho ele com a bruma que tem esse efeito fixador, você resolve esses dois problemas. A sombra não cai e ela fica bem pigmentada. Outra forma de você fazer isso, caso você não tenha a bruma ou não queira usar a bruma, é usando uma colinha de glitter na pálpebra mesmo, onde você vai vir aplicar essa sombra, e vem aplicando ela com o dedo. E esse foi um combo de dicas muito boas, né não? Valeu ou não valeu o seu like nesse vídeo e a sua inscrição nesse canal? Apliquei a sombra brilhosa tanto em cima quanto embaixo, e agora eu volto com aquele pincel que eu usei para fazer a sombra mais escura, sabe? Pego mais dessa sombra marrom escura e eu vou trabalhando a transição entre a parte brilhosa e entre o marrom opaco, dando acabamento nessa maquiagem. E reforço também o marrom mais escuro da parte de baixo do olho, dando acabamento nas transições. Venho com o meu Curvex, porque eu não vou usar cílios postiços, mas eu quero cílios bem destacados nessa maquiagem. Depois de usar o Curvex, eu venho aplicando a máscara de cílios. E essa máscara de cílios que eu tô usando, ela dá bastante volume. Inclusive, o aplicador dela vem bem carregado, principalmente quando ela tá nova. E a melhor forma de aplicar essa máscara aí é tirando o excesso dela nos próprios cílios e depois você vem trabalhando o movimento da escovinha, modelando os cílios. Na boca, a gente vai fazer um ombré lips, porque essa make é neutra, mas você já viu que ela não é nada básica. E pra fazer a parte mais escura desse ombré, eu vou estar usando o batom da KVD, que ele é um marrom, alguns tons mais escuro do que a cor do meu lábio. Ele é um batom mais hidratante, e isso é legal, principalmente pra eu que tenho boca muito seca, porque não tem a possibilidade do contorno do seu lábio ficar seco, craquelando. Fora que também é mais fácil de esfumar. E aí eu faço todo o contorno da boca e eu faço também os cantos da boca, porque a intenção é deixar só o centro, só tipo a bolinha do centro da boca para aplicar o marrom mais claro. E esse marrom mais claro é um batom da Kylie. Ele, além de ser mais claro, ele é mais quente. E eu venho aplicando ele no centro dos lábios. E aí agora eu vou esfumo a transição entre as duas cores e venho trabalhando nisso. Refaço o contorno onde é necessário e sempre trabalho a transição até ficar no acabamento que eu quero, que eu olho e falo, este degradê da boca está perfeito. E é isso. Diga aí, belíssima essa maquiagem, né? Se esse tutorial te ajudou e você pensou, essa é a maquiagem que eu vou fazer pra virada do ano, ou essa é a maquiagem que eu vou me inspirar pra fazer a minha de virada do ano, já dá um gostei nesse vídeo. E se você quer mais tutoriais com produtos que você consegue encontrar pra comprar, pelo amor de Deus, Tainara, para de fazer tutorial com coisa esgotada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque eu preciso monetizar esse canal, minha gente, meu canal não é monetizado. Me ajuda a monetizar esse canal pra eu comprar maquiagem atualizada pra trazer em tutorial aqui pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Boas festas de final de ano pra vocês. A gente se vê ano que vem. Um beijão e até a próxima!